E hoje nós vamos falar sobre o argentino Juan Manuel Rosas, um político que fez muita história. E quem vai nos contar um pouco mais sobre esse homem é a professora de História da América Latina da PUC, aqui de São Paulo, Ivone Dias Avelino, que é uma bonitinha. Obrigado, meu amor, por ter vindo, viu? Eu é que agradeço a gentileza. Para os apaixonados por história, como é o meu caso, me incluo nisso, é tão bom, ainda mais quando alguém tão bonitinho como você está aqui. Obrigado, querida. Vamos começar a nossa história dizendo quem foi Juan Manuel Rosas. Olha, eu até diria que o nome dele é bastante comprido. Sim, é gigantesco. São 8 nomes que ele tem, né? E ele faz parte de todo um processo de domínio nas regiões do sul da América Latina que correspondiam ao antigo vice-reinado do Prata e que era composto de províncias. Na realidade, já no início do século XIX, essa região se tornou independente, já com o nome de Argentina, mas os caudilhos retomaram-na. E, consequentemente, as províncias eram dominadas por vários caudilhos. Ele era um deles. Eu diria que até manso num primeiro momento e bastante bravo no segundo momento. No primeiro momento em que ele foi manso, é porque ele habitava o interior. Era um menino tranquilo que morava na zona rural, digamos assim, nos campos da Argentina, nos pampas da Argentina. E lá ele tinha, os pais tinham e deixaram para ele um pequeno latifúndio. Esse pequeno latifúndio ele conseguiu dobrar, mas ele conseguiu dobrar bem mais tarde com um casamento. Ele casou-se com Dona Encarnación, uma mulher riquíssima, que os pais deixaram uma herança e ele aumentou. Ele era um grande estancieiro. Num determinado momento da história da província de Buenos Aires, ele ingressou no Partido Federalista. E era um partido contrário aos unitaristas. Consequentemente, essa região já estava habituada a enormes conflitos. E ele foi chamado, digamos assim, porque ele era militar também, tornou-se político posteriormente. Ele foi chamado para combater, comandando um exército contra os unitários, ou unitaristas, digamos assim. E ele apegou-se demais ao general comandante e ele conseguiu realmente criar ou maiores conflitos ou menos conflitos, mas dar grandes vitórias ao general Manuel Dorregas. Depois de algum determinado tempo, ele chegou ao cargo de general. E esse é o grande problema. Eles tornam-se ditadores e fazem uma questão imensa de terem um título militar, porque isso equivale a um poder dobrado, essa é a grande realidade. E volta para a instância dele, está lá tranquilo, ele é chamado novamente. E aí ele passa a criar um grande conflito com as outras províncias. As províncias de Corrientes, que ele nunca conseguiu submeter, que estava associada ao Paraguai. Nesse processo de dominar as províncias, ele queria enaltecer Buenos Aires, onde ele realmente fez um trabalho de ditador, mas um trabalho econômico até bastante favorável. Foram 2 governos, né? Os 2 governos dele, veja bem, por enquanto ele ainda não é presidente, ele sobe nos 2 governos em 1829 e vai até 1832. E no segundo ele sobe em 1835 e vai até 1840. Neste primeiro governo, ele foi escolhido, digamos assim, não houve uma eleição propriamente dita. E ele foi um pequeno ditador, ele ainda não era o grande ditador, ele foi um pequeno ditador, mas o que ele defendia? Ele defendia o federalismo porque os unitaristas queriam a centralização de Buenos Aires e ele, na realidade, queria uma expansão para as províncias e aí foi o grande problema que se criou em torno da administração dele. Ele expandiu-se de tal forma em Buenos Aires que ele foi encurralando as tribos indígenas para o sul. Ele chegou até a formar um exército mais tarde para combater esses indígenas. Foi aí que ele se tornou realmente um tirano. Ele foi um tirano.
primeiro governo dele foi até tranquilo. No segundo governo é que ele efetivamente se transformou no grande ditador Rosas. Em 1832, ele não aceita ficar mais no governo, ele retira-se. E quando ele se retira, ele volta para a estância dele. Mas ele é chamado novamente porque os conflitos estão em um crescimento exacerbado. E aí, nesse segundo governo dele, ele se associa a um outro ditador, que é Facundo Quiroga, que foi até homenageado num livro por um outro ditador mais tarde, que foi Sarmiento, um livro belíssimo, inclusive. Ele se associa a Quiroga e Quiroga é assassinado. E quando Quiroga é assassinado, ele jura vingança. Eu diria, talvez um pouco ousadamente, que as razões do tiranismo dele, desse terror que ele implanta, está nessas relações. Porque Dorrega também já tinha sido fuzilado por uma esquadra inglesa. E agora Quiroga novamente assassinado. Ele se retira, nesse momento ele se retira, mas ele se retira pelas circunstâncias da política que já se está fechando em torno de Rosas. O que está se fechando? Os interesses do Brasil que estão em jogo no Uruguai. O Brasil sempre... Com a província Cisplatina. Sim, e desde 1808 que o Brasil, Dom João VI, Carlota Joaquina, cobiçava a região do Prata, região rica de entrada e saídas de mercadorias, estrategicamente entre um rio poderoso, o Brasil com toda aquela fronteira imensa para a América Latina, tinha interesses no Uruguai, desde lá. E aqui as coisas se acentuam. E as tropas inglesas não permitem. A Inglaterra manda uma esquadra e essa esquadra derrota os brasileiros. Esse general, quando se retira, depois de derrotar os brasileiros, que vai para Buenos Aires, é lá que ele manda assassinar Facundo. E é aí que ele se revolta. E aí ele vai contra o general inglês e arma uma grande guerra, levando o Brasil a tomar uma posição, a província de Corrientes a tomar uma posição e forma-se a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, é verdade. A Tríplice Aliança, que na realidade é um tripé de uma conspiração contra Brasil, Rosas. Argentina e Paraguai. Exatamente. Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Exato. Que na verdade era uma briguinha maior contra a Inglaterra. Sim. Agora, nós estamos falando de Rosas, ele conseguiu uma estabilidade econômica, né? Grande, muito grande. Ele foi de uma estratégia política negativa, eu diria. Exageradamente ambicioso. Agora, do ponto de vista econômico, ele conseguiu restaurar Buenos Aires. E nessa restauração, ele usou o porto. Era através do porto que ele capitalizava recursos pelas taxas alfandegárias e pelo amparo às manufaturas locais, porque a Inglaterra era a grande potência industrial que despejava nos mercados argentinos. E ele fazia com que houvesse uma concorrência local e ele investia nisso. Então, economicamente, eu acho que ele fez com que a província de Buenos Aires efetivamente crescesse. Agora, nós estamos falando de intervenção britânica, mas a gente esqueceu da francesa, que também pegou pesado lá, né? A francesa, desde o tempo de Napoleão, que tinha vontade de vir para cá, mas não tinha navios, então não podia vir nadando, né? Óbvio. Então, a francesa foi a primeira a invadir a região. Porque em 1806, 1807, a Inglaterra já tinha invadido aquela região. Aliás, a Inglaterra pretendia até invadir a Bahia e a região de Florianópolis, no Brasil. Mas ficou ali na Argentina, porque Dom João veio, não precisou se meter com o Brasil. Então, desde lá,
que a Inglaterra tinha certos domínios na região do Prata. Então, quando a francesa veio, ela perturbou os interesses ingleses e ela recebeu o troco. A Inglaterra era mais poderosa, não resta a menor dúvida. Potência marítima, potência industrial, habilidosa, astuta, e Rosas se rebela contra ela, mas vai se abrigar lá. É muito interessante. É engraçado que o exílio dele foi lá na Inglaterra, né? Em Hampshire. Em Hampshire. Ele ficou lá até a morte, né? 25 anos. Ele ficou lá e ficou pobre, pobre, pobre. Como bom tirano, morreu pobre. É muito engraçado. Ele perdeu todas as fazendas, todos os latifúndios, com depois a restauração. Mas a que se deve esse exílio dele? A que se deve? Que aqui ele foi, quer dizer, aqui, na América do Sul ele perdeu o poder. Veja bem, surgem novos personagens no espaço físico, entre eles Urquiza. Urquiza se associa a Corrientes, que era uma província que ele não dominava, se associa ao Uruguai e se associa ao Brasil. E o Brasil comanda esse grupo, e é Caxias, mandado pelo nosso imperador, que domina Rosas. E eles fazem um tratado. Esse tratado depõe Rosas, coloca Urquiza no poder, e ele é obrigado a sair. E uma das formas que ele encontra é se exilar. Mas pobre, incrível que ele tinha tantas propriedades, tantas fazendas. Foi tudo perdido, porque quando os tiranos caem, tudo cai. Agora, ele tem um codinome que é El Restaurador. Sim, El Restaurador. Por que isso, esse nome? É muito interessante a figura de Rosas. Ele restaurou as províncias, mesmo no meio dos conflitos. Ele conseguiu restaurar as províncias e formou um partido que se chamava Partido Restaurador Apostólico. Entendi esse apostólico, mas enfim. Esse apostólico é um adjetivo muito ligado às questões da religiosidade da própria região. Latino-americanos, eles eram exageradamente religiosos. Herdaram da Espanha esse processo, não resta a menor dúvida. E com a ida dele para a Argentina, para a Inglaterra, houve uma calmaria. Urquiza não chegou a ser um ditador, e fez um tratado de paz com o Brasil, onde a região passaria a ter um livre comércio, que eles chamavam de comércio livre, facilitando tanto Buenos Aires, quanto o Rio de Janeiro, quanto Corrientes e outros. Porque Rosas, ele cutucava as províncias vizinhas e cutucava também os países vizinhos, então Peru, Paraguai, Uruguai, Chile, ele chegou a criar casos com o Chile, ele fazia intervenções. No Uruguai ele fez uma intervenção porque o presidente do Partido dos Blancos, que havia dois partidos. Blancos e Colorados. Exatamente, então o Partido dos Blancos era chefiado por Oribe, que era amigo dele. Então ele intervém em favor do amigo, e aí é que ele perde. E aí Urquiza, que era do Partido dos Colorados, assume o poder. Quer dizer, quem sucede o Rosas é o general Urquiza. É Urquiza, exatamente. E ele vai para Londres e morre lá. Ele vai para Hampshire. Para Hampshire. Veja bem, ele na realidade é um tirano sanguinário. Ele Mesmo? Sim, ele formou um exército só para exterminar os inimigos, e ele exterminava sem dó. Era o Mazorca, chamava-se Mazorca, era um petit comité de bons soldados que estrategicamente os personagens desapareciam do cenário. Ele era sanguinário. Não chegou a ser um Hitler. Não, mas... Mesmo porque estamos no 19 ainda. A tecnologia armamentista era outra, né? Estava bem cedo
bem antes de um Stalin da vida, que foi o maior sanguinário da história, do Hitler, enfim. Que coisa monumental. Mas a história da América Latina, eu diria que ela está por escrever. Ela tem pedaços. E esse período do século XIX é um período bastante conflituoso, começando pela própria emancipação política. Exatamente. Né? E na emancipação política criaram-se heróis. Hugo Chávez hoje ainda usa Bolívar para isso, né? Pois é. Ele recupera. Exatamente, É bem interessante o coitado isso. da América Latina. Exatamente. Querida, muito obrigado por ter vindo. Esta bonitinha que está conosco é a professora de História da América Latina da PUC, aqui de São Paulo, Ivone Dias Avelino, a quem eu agradeço muito. A semana que vem vamos falar aqui do Francisco Franco. Esse foi tirando também. Esse foi pior. Foi um pouquinho pior, né? Obrigado por ter vindo. Eu é que lhe agradeço imensamente a oportunidade, não só de conhecê-lo, mas de estar aqui no seu programa. Obrigado, meu amor. Volte quando quiser. Muito obrigada.